Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a uma aula de História. Eu sou a professora Michele Santos e estarei acompanhando vocês nessa jornada. Vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 1, objeto de conhecimento, a proclamação da República e seus primeiros desdobramentos. E o detalhamento, os movimentos republicanos, tensões e disputas, a proclamação da República. Vamos à nossa aula? Olá, queridos! Vamos conhecer o movimento republicano. Estamos aqui no cenário que demonstra justamente esse momento de mudança, tanto política, quanto econômica, quanto social dentro do território brasileiro. Vamos observar como é que se deu a construção do movimento republicano, em qual contexto estava inserido, quem fez parte desse movimento, quem aderiu ao movimento e se realmente essa república foi adotada por todos os brasileiros de uma forma igual. Vamos ao nosso contexto. Contexto histórico. Crise do Segundo Reinado. A crise do Segundo Reinado, marcada por conflitos políticos, insatisfação popular e estagnação econômica, intensificadas pela Guerra do Paraguai, criou um ambiente propício para o crescimento do movimento republicano. Então, observem que, dentre as crises, vamos observar uma guerra, que ocorreu aqui na América do Sul, a Guerra do Paraguai. Essa guerra, ela trouxe para o Exército Brasileiro um certo status, Eles, no caso ali, conseguiram se fortalecer mediante essa guerra e quando eles voltaram para o Brasil, eles queriam este reconhecimento. Só que, neste momento, o Exército Brasileiro, ele não teve a devida atenção e eles queriam ter mais acesso, a estar ali inseridos dentro do contexto da política desse período, desse governo. Temos também o Manifesto Republicano, que vai criticar a centralização do poder da monarquia e exigia um modelo federalista, que desse autonomia às províncias no Brasil. Professor, o que eram províncias? É o que nós conhecemos hoje como estados. Na época do Brasil Imperial, as províncias eram unidades territoriais. Então, com a evolução, com a transformação do sistema para o sistema republicano, as províncias adotarão o nome aí de estados. E também esse manifesto vai atribuir à monarquia as responsabilidades dos problemas do país e indicou a república como a solução. Então, esse manifesto ele vai fazer o quê? Colocar as ideias republicanas, a ideia de república, para ser a solução para as crises políticas e econômicas por qual o Brasil estava passando, ok? Então, observe só que nós temos aqui essa imagem e que aparece, justamente a figura aqui de Deodoro da Fonseca, derrubando o então imperador, que neste período aqui era Dom Pedro II, certo? Demonstrando justamente a crise do Segundo Reinado. Continuando, dentre esse contexto, vamos observar também a questão abolicionista. Com a abolição da escravidão em 1888, com a Lei Áurea, vai gerar grande insatisfação entre os latifundiários. Quando se fala nessa questão abolicionista, nós precisamos estar, prestar atenção que, neste momento, quem estava no poder eram os latifundiários, eles tinham ali uma certa representatividade. Então, quando acaba a escravização no território, eles vão perder uma grande quantidade de dinheiro. Por quê? Porque os negros escravizados eram mercadorias e elas custavam ali um valor bem alto. Então, com a abolição, eles perderam tanto a mão de obra, ali no caso escravizada, a mão de obra gratuita, e também o dinheiro que eles investiram na aquisição dessas pessoas na condição de escravizados, ok? Em relação à questão militar, vamos observar o descontentamento dentro do Exército em relação ao tratamento e à remuneração inadequada dos oficiais.
Aí, mais uma vez, corroborando ali com a Guerra do Paraguai, com a questão do exército querer ali ter um tratamento melhor dentro do governo de Dom Pedro II, ok? Mas isso não aconteceu. Há também a influência de ideias iluministas. As ideias de igualdade, fraternidade e liberdade, defendidas pelos iluministas, influenciaram o pensamento dos republicanos brasileiros. Essas ideias, iluministas estavam presentes lá no contexto da Revolução Francesa. E como a elite brasileira estava ali em contato direto com essas ideias, com a Europa, pois estudavam na Europa, eles trouxeram essas ideias, de liberdade, igualdade e fraternidade e defenderam justamente o quê? O pensamento republicano, ou seja, a mudança ali do sistema político que estava vigente no território. Ideias positivistas também vão marcar esse contexto, Como o que elas vão fazer, Vão enfatizar a ciência como caminho para o progresso social e a ordem. Então, essas ideias também estarão presentes dentro do contexto do movimento republicano, ok? Vamos observar ainda a insatisfação com o governo imperial. A elite brasileira estava descontente com a centralização do poder nas mãos do imperador e com a falta de autonomia das províncias. Então, observem que, neste momento, a elite também não estava contente com essa centralização, uma vez que o imperador detinha ali todo o poder e, claro, que ele vai administrar de uma forma que vai melhorar, no caso, aquelas pessoas que estavam mais próximas a ele. E as outras províncias que não estavam inseridas nesse contexto de proximidade com o imperador acabavam ali sofrendo algumas consequências. E outras repúblicas que ocorreram nesse momento, como a independência das colônias americanas e a Revolução Francesa, vão inspirar os republicanos brasileiros a lutar por um regime semelhante em seu país. Então, essas são as características, iniciais aí do contexto do movimento republicano. Outro fator também para esse contexto do movimento republicano é justamente a crise econômica. Lembrem que, quando eu tenho uma questão política que está sendo discutida, a economia também vai enfrentar reflexos. E, neste momento, o Brasil enfrentava dificuldades econômicas devido à queda nos preços das exportações de café e outros produtos agrícolas que eram a base da economia. Vale destacar que durante o segundo reinado, o principal produto de exportação era o café. E quando há essa queda no preço desse produto, mais um agravante aí para os latifundiários verificarem a inoperância do então imperador brasileiro Dom Pedro II. Dentro desse contexto, nós vamos observar também personagens importantes do movimento republicano. Vamos a eles, olhem só. Nós temos aqui Tiradentes, que nós temos a pintura do Tiradentes, em que ele vai demonstrar a figura de um herói nacional. Mas o Tiradentes ele está envolvido, ele está inserido em um contexto anterior à proclamação da República, ainda no Brasil colonial, envolvido ali no momento da Conjuração Mineira. Mas era ali o início dessas ideias em que eles queriam modificar esse sistema, ok? Então, nós temos aqui Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, e ele é o líder da Conjuração Mineira. Qual foi a importância dele, Ele foi líder da Conjuração Mineira e seu martírio foram transformados em símbolos poderosos que inspiraram e legitimaram a luta pela República. Tornou-se símbolo de liberdade e justiça e ainda influenciou a propaganda republicana. Temos também a figura de Domingos José Gonçalves de Magalhães, que era poeta e político republicano. Essa pessoa, esse personagem, possuía ideias progressistas e seu trabalho na educação e na cultura contribuíram para a formação de uma mentalidade republicana
entre as elites brasileiras, ok? O nosso próximo personagem é Quintino Bocaiúva, que foi jornalista e político republicano e autor do Manifesto Republicano, que vai dar ali o pontapé inicial para essas ideias serem mais, vamos dizer assim, consolidadas, né? Sua habilidade como jornalista e propagandista, né, foi autor do Manifesto Republicano de 1870. Esta data, né, também coincide com o fim da Guerra do Paraguai, e sua atuação como articulador político foram cruciais para o sucesso da proclamação da República, ok? O nosso próximo personagem importante nesse movimento foi Rui Barbosa, que foi jurista, escritor e político republicano. Ele usou a sua influência, né, principalmente utilizando a sua habilidade em promover as ideias republicanas e em mobilizar a opinião pública a favor da mudança do regime. Ou seja, observamos aqui justamente esses personagens que vão estar ali à frente do movimento republicano. Ainda trouxemos para vocês uma ilustração, né, que nós vamos analisar justamente a capa, né, de uma revista ilustrada em que mostra justamente Dom Pedro II com o jornal nas mãos e dormindo, né, tirando uma soneca. E a legenda dessa imagem fala o seguinte: o rei, nosso senhor e amo, dorme o sono da indiferença. Os jornais que diariamente trazem os desmandos desta situação parecem produzir em sua majestade o efeito de um narcótico. Bem-aventurado, Senhor, para vós o reino do céu e para o nosso povo o do inferno. Então, essa charge, né, ela demonstra justamente a indiferença que Dom Pedro II estava tendo com todos os problemas sociais que estavam acontecendo dentro do contexto ali para a futura proclamação da República. O seu império estava passando por várias insatisfações, desde os latifundiários como também a população civil. E o exército também estava passando ali por uma certa insatisfação. Eles queriam ter ali as suas ideias e seus anseios defendidos, né? E também queriam uma solução. Mas, como a própria charge mostra, o imperador está ali indiferente com esses problemas sociais, fazendo com que aumentassem cada vez mais a insatisfação com o seu governo, ok? Mas como vai ocorrer a proclamação da República de fato, né? Vamos lá, a nossa cartela. Insatisfação da sociedade brasileira, que se tornou uma conspiração ao longo da década de 1880. Então, observem que a década de 80, né, de 1880, ela vai ter aí alguns fatores decisivos, né? Como foi falado para vocês há pouco, né, em relação ao manifesto republicano, em questão também as leis abolicionistas que vão estar inseridas dentro desse período, né, um pouco antes ou um pouco depois, que era justamente aquelas leis que vai começar a dar uma margem para que os negros eles comecem a ser realmente libertos, né? Vamos observar também o crescimento de críticas ao imperador em relação à sua inoperância tanto nas questões políticas, econômicas e sociais, ok? Esses fatos vão estar aí inseridos no contexto da proclamação da República. Vamos observar também que houve a proibição de manifestações públicas após atentado contra o imperador em julho de 1889. Houve um evento no Brasil e neste evento o imperador ele sofreu um atentado. Ele claro, não morreu, mas as manifestações públicas começaram a ser proibidas após esse atentado ao imperador para justamente resguardar a vida tanto dele quanto de toda a família imperial, ok? Continuando, a instalação do golpe militar. O gabinete ministerial, chefiado pelo Visconde de Ouro Preto, foi deposto. Ele se demitiu e, por ordem do Marechal Deodoro da Fonseca, foi preso. Visconde de Ouro Preto, ele era o chefe do gabinete ministerial. A sua função era resolver os problemas tanto internos quanto externos, em qual estavam ali inseridos o Império Brasileiro.
e ele vai ser demitido por quem? Por ordem do Marechal Deodoro da Fonseca. Lembrem que esse nome a gente vai ouvi-lo novamente depois, tá? O Marechal, ele manda demitir e também vai mandar prender esse Visconde de Ouro Preto, justamente porque ele era como se fosse uma carta na manga para o imperador. A ideia do Marechal Deodoro era que o imperador formasse um novo gabinete ministerial, mas isso não aconteceu, ok? Deodoro da Fonseca vai aguardar que Dom Pedro II formasse um novo gabinete, mas isso não vai ocorrer, fazendo com que Deodoro da Fonseca acabe ali sendo utilizado para o golpe militar que vai dar início à República no Brasil. Continuando, republicanos decidiram realizar uma sessão extraordinária na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para que ocorresse uma solenidade de proclamação da República. Então, olha só, a ideia deles era fazer o quê? Que houvesse, de fato, uma solenidade para que a República fosse proclamada e Dom Pedro II, né, fosse retirado do poder. Continuando, a proclamação, ela ocorre no dia 15 de novembro de 1889, um grupo de militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, olha só o nome que eu falei para vocês, vai marchar sobre o Rio de Janeiro e vai depor o imperador Dom Pedro II. O golpe foi rápido e relativamente sem sangue, com Dom Pedro II e sua família sendo exilados para a Europa. Então, neste momento, há de fato ali a imposição, né, das ideias ali republicanas, do poder ali militar, dos políticos da época, para que Dom Pedro II fosse retirado do poder. E foi colocado ali uma imposição ao Dom Pedro para que ele fosse retirado do território. Observem só o nosso vídeo que vai demonstrar essa situação. O Brasil era um império governado por Dom Pedro II, mas enfrentava crises econômicas, pressão por reformas e o crescente movimento republicano. Em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar que proclamou a República. Dom Pedro II e sua família foram pegos de surpresa. Sem resistência, eles aceitaram o novo regime. Em 17 de novembro de 1889, a família real embarcou para o exílio na Europa, encerrando mais de 300 anos de monarquia no Brasil. Enquanto isso, o novo governo republicano começava a estruturar o país sob um novo regime. A proclamação da República marcou o início de uma nova era no Brasil, trazendo desafios e esperanças para o futuro. E assim, o Brasil seguiu em frente, sempre com um olhar para o futuro e para a construção de uma nação democrática. Então, vocês observaram nesse vídeo em que demonstra justamente esse processo de saída de Dom Pedro II com toda a sua família. Mas qual era a ideia, professora, de se exilar Dom Pedro II? Para que não houvesse a chance de voltar a ter uma monarquia no território brasileiro. Então, qual é a ideia nesse sentido, né? Tirar a família real toda do território brasileiro para que houvesse, de fato, a consolidação da República. Por quê? Porque não teria mais uma figura que pudesse ameaçar a implantação desse novo regime, que era justamente, no caso ali, a figura do imperador. Nesse contexto, vamos observar também que Dom Pedro ele aceita sair do território, mas ele vai com uma profunda tristeza, porque ele amava muito o território brasileiro, né? Mas, por conta desse golpe, ele teve que se retirar e não voltou ao território nacional. Então, quais são as consequências da proclamação da República? Vamos a elas. Implantação do federalismo, estabelecimento do sufrágio universal masculino e fim do voto censitário. Quando se fala de sufrágio universal masculino, é em relação ao voto. A partir deste momento, as pessoas, né, os homens, podem votar. Mas havia algumas ressalvas que nós vamos saber daqui a pouquinho. E também o fim do voto censitário. Professor, o que é o voto censitário? É aquele voto em que se baseia na renda do eleitor. Só poderia votar quem tivesse uma determinada quantidade, né, de dinheiro ou de alguma espécie que era avaliada ali como valor monetário. Há também implantação do Estado laico,
Ou seja, a partir deste momento, o território brasileiro não tem mais uma religião oficial, e sim a abertura para uma liberdade religiosa. E também vai estabelecer o presidencialismo, ou seja, o governo nas mãos de um presidente, que pode ser eleito tanto direto quanto indiretamente. Certo? Então, para evidenciar melhor, nós trouxemos também um quadro comparativo do Império e da República do Brasil. Observem só, nós temos o período imperial, que ocorre entre 1822 e 1889. O Império Brasileiro, ele é dividido em duas partes. O primeiro império, que acontece de 1822 e vai até 1831. De 1831 até 1840, nós temos o que a gente chama de período regencial, e de 1840 até 1889, nós temos o segundo reinado, na figura de Dom Pedro II, certo? Quais são as características do Império? Nós temos aqui a monarquia hereditária. O que isso quer dizer? O poder ele era passado de pai para filho. Ou seja, o poder ficava nas mãos de uma única família. E claro que era dado esse poder para o filho homem mais velho. Nós temos no Império a presença do voto censitário, que é aquele voto baseado na renda, né, no dinheiro que o eleitor vai ter. Temos também a questão da religião sendo a católica. A religião católica vai ser a religião oficial do Império. E também, em relação às práticas de trabalho, nós vamos observar a inclusão e também a prática, né, do sistema escravocrata, em que tem ali a escravização de negros africanos. Na República, nós temos de 1889, com a proclamação da República, até os dias atuais, em que é adotado o presidencialismo, ou seja, o poder fica nas mãos do presidente. E neste momento o presidente ele é eleito de forma indireta. Temos em relação ao pleito, ao voto, voto masculino, em que só poderia votar os homens maiores de 21 anos e que fossem alfabetizados. Mulheres, analfabetos e mendigos foram excluídos desse sistema eleitoral. Temos em relação à religião a aplicação do Estado laico, ou seja, não há uma religião oficial dentro da República Brasileira e, no caso, isso vai dar abertura para a prática religiosa de diferentes matrizes. E em relação à mão de obra, nós temos aqui a aplicação do trabalho livre, uma vez que, quando há a proclamação da República, já tem ocorrido a abolição da escravatura, que ocorreu em 1888. Então, essas características vão marcar justamente esse processo inicial para a proclamação da República. Vocês viram que houve todo um contexto, houve todo um aparato, todo um grupo de pessoas que estavam ali preparados para que houvesse a implementação de um novo sistema de governo no nosso território. E houve aí algumas mudanças em relação ao sistema político, em relação ao sistema eleitoral, em relação à questão também da religiosidade, lembrando que durante o Brasil Colônia e o Brasil Império, a Igreja Católica ela esteve muito presente nas questões políticas da época, em que se adotava o sistema de padroado também, E também em relação à mão de obra. Durante o Brasil, Colônia e Império, a prática do sistema escravocrata ela era presente, ela era latente, com a vinda de milhares de negros africanos na condição de escravizados, certo? E quando há a proclamação da República, já tem ocorrido a abolição da escravidão, em que os negros estavam ali na condição de libertos, porém não havia ali uma política que pudesse auxiliá-los nesse processo de pós-libertação. E nesse contexto, nós vamos observar também a chegada de muitas pessoas europeias, de muitos imigrantes, para poder substituir a mão de obra que era utilizada dentro do sistema escravocrata, no caso, a mão de obra negra.
Então, essas são as características principais nesse contexto de proclamação da República. Então, observem que tudo há um contexto, nada acontece de uma hora para outra. Vocês observaram que ao longo da aula nós falamos da Guerra do Paraguai que ocorreu lá no Segundo Reinado. Né, no final do Segundo Reinado, em que o Brasil participa da guerra, em que há a questão de fortalecimento do exército brasileiro e que eles vão querer ter uma visibilidade e participação política. Porém, isso de fato não vai acontecer e vai ser uma das questões que vai aí estar no contexto do movimento republicano. Além da questão militar, da questão abolicionista, como já foi frisado, nós observamos também a questão econômica, por conta da queda do preço do café. Observamos também as questões sociais, em que a população estava ali insatisfeita com as determinações e as medidas tomadas pelo governo imperial e que não dava ali uma certa assistência a essas pessoas. Então, todos esses movimentos, todas essas questões, elas vão ser colocadas em prática para que haja, de fato, a proclamação da República. Então, queridos, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Este foi o momento inicial para o momento político que nós estamos vivendo hoje, que é justamente a República Brasileira, né? Claro que ela vai ter várias características ao longo do tempo, mas tudo é um processo em que há transformações. E claro que com o passar do tempo há aprendizagens e também há questões em que não devem ser justamente repetidas, certo? Então esta foi a nossa aula.